Olá! Bom, trago mais duas dicas hoje para que a gente possa manter aí um equilíbrio e que a gente possa passar por esse período de quarentena de forma mais equilibrada. Hoje o que eu trago, na verdade, é, eu comentei nos vídeos anteriores, que existem duas formas da gente pensar a respeito dos nossos problemas, né, das nossas dificuldades. E essas duas formas são formas retiradas do livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Lá ele nos traz 7 hábitos, né, dessas pessoas, e um deles, de ser proativo, nos fala de duas formas da gente lidar com as situações. Existem, né, dois círculos que o autor coloca, sendo que um deles chama-se Círculo das Preocupações e o outro Círculo da Influência. Então, o que significa isso? Significa que o Círculo das Preocupações é onde a gente coloca as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, as nossas inseguranças em situações em que a gente não pode intervir. Por exemplo, com as questões de governo, com as questões de forma como as coisas estão se encaminhando. Eu não tenho uma interferência imediata sobre esses pontos, então eu não consigo resolver. Ou seja, eu vou ficar com essa preocupação eternamente até que o próprio problema se resolva ou quem tem a influência o resolva da maneira que essa pessoa acha a mais adequada. E tem aquele círculo que ele chama de círculo de influência. Nesse sim, o que eu vou fazer, eu consigo fazer diretamente. Por exemplo, fazer a minha parte nesse momento em que a gente está passando, de respeitar as orientações, me cuidar, higienizar minhas mãos, higienizar tudo que for possível, né, os utensílios, tudo aquilo que eu utilizar, né, que eu manusear, não sair de casa até que seja liberado, cuidar com todos esses procedimentos, orientar as pessoas. Eu também consigo ter uma influência indireta quando daí, na verdade, essa influência indireta não necessariamente vai trazer a mudança, mas é algo que eu consigo pelo menos compartilhar e aí essa outra pessoa vai ou não seguir as orientações. Então, o que ele comenta é que, trazendo aqui para o nosso dia a dia, a primeira dica que eu queria trazer é exatamente essa. Vamos nos preocupar com aquilo que a gente consegue realmente intervir. Então, não estou dizendo que não é para se preocupar com a situação, né, que está. Não é nada disso. É só para que a gente foque as nossas preocupações naquilo que a gente possa fazer, porque senão a gente vai enlouquecer. Eu não consigo cuidar de todo mundo que está doente, eu não sou nem médica. Então, eu tenho que fazer a minha parte para evitar que eu seja mais uma pessoa que vai exigir ali cuidados e que talvez eu possa estar tomando o lugar de uma outra pessoa. Então, vai ajudar muito a gente e te ajudar também focar dessa forma, orientar o seu pensamento, a sua energia naquilo que você consegue exatamente fazer, mudar, prevenir. E não generalizar e ficar focando e pensando em algo que você não vai conseguir fazer efetivamente nada. Então, essa é uma dica, primeira dica. E a segunda dica é um pouquinho similar àquela dica que eu passei de manter uma rotina. Ela é só um pouco mais específica no que eu quero dizer de manter a organização na sua casa. A gente está muito tempo em casa, então de um lado para o outro, da quarto para a sala, da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, a gente não tem muito para onde ir e acaba que a gente está se movendo e deslocando muitas coisas de casa que normalmente a gente não fazia. Então,
Por que arrumar a casa? Assim, não deixá-la em campo de guerra, né? Que pode ser que aconteça em alguns casos. Algumas pessoas têm já esse hábito, algumas pessoas não necessariamente. Então, para aquelas que não têm, cuidar de manter o ambiente minimamente organizado. Por que eu trago isso? Porque o nosso cérebro, ele está o tempo todo buscando padrões. Ele está o tempo inteiro buscando repetições que a gente faz para transformar isso em hábito. É daí que vem os hábitos. E por que ele faz isso? Porque ele foi programado para que ele possa economizar o máximo possível de energia para direcionar a energia para o que é realmente importante. Então, as nossas atividades rotineiras, elas se tornaram rotineiras exatamente porque a gente as faz com uma certa constância, repetição, e aí o nosso cérebro, ele acaba, em vez dele precisar pensar, né, fazer as conexões, as sinapses para que a gente possa conseguir executar aquela atividade, ele já absorve isso, porque já é tão repetitivo que ele já se antecipa. Quantas vezes, por exemplo, aqueles que são motoristas de bastante tempo, não os novos, mas aquelas pessoas que já dirigem há bastante tempo, e que fazem um caminho muito corriqueiramente, que seja para o trabalho, que seja para levar as crianças para a escola, que seja para onde quer que seja, e que quando se deparou, fez um percurso sem estar muito ali preocupado, vou virar ali, vou dar a seta, sabe? Então, muitas vezes a gente faz atividades rotineiras sem nem precisar pensar. E é isso que o cérebro faz, essa é a função dele, economizar para atividades mais importantes. Então, aquilo que a gente faz o dia a dia, ele não vai precisar mais gastar energia, já tá preparado para ele nos ajudar dessa forma. Então, quando a gente está agora nesse ambiente todo diversificado, e se a gente não mantém a ordem na nossa casa, o tempo inteiro ele vai estar se deparando com situações onde ele não está acostumado, e isso vai causar em nós além dessa turbulência externa, essa turbulência interna. Então a gente vai ter realmente um pouco mais de dificuldade de conseguir manter o equilíbrio, criar uma maneira um pouco mais tranquila na medida do possível, porque a gente vai estar sobrecarregando o nosso cérebro de que todo o tempo ele está se vendo em situações de caos, né, de inconstância. Então, manter a casa organizada já traz para ele uma mensagem de que está tudo bem, está tudo organizado na medida do possível, e que ele possa focar em outras coisas mais importantes, como na primeira dica desse vídeo que eu dei, que é a gente pensar naquilo que a gente pode resolver, não pensar naquilo que a gente não pode resolver. Então, usar o nosso círculo de influência muito mais nesse momento do que os nossos círculos de preocupações, que a gente não vai poder fazer nada. Então, vamos focar naquilo que a gente pode fazer. Então, espero que eu tenha conseguido passar aí essa mensagem de focar no que a gente pode fazer, né, nos preocupar com o que a gente realmente tem condições de atuar e manter a organização para que a gente possa ajudar o nosso cérebro a se conectar com aquilo que é realmente mais importante e evitar, assim, um caos interno e externo. Espero que eu tenha ajudado nesse vídeo também e nos vemos no próximo.